Bom, retomando a nossa conversa, como eu prometi, né, vamos falar do perfil da sociologia jurídica no paradigma do Estado Social de Direito. Ainda considerando o Estado Social de Direito e a necessidade de reorganização do próprio Estado no sentido de viabilizar, né, um mínimo existencial para a sociedade como um todo, ou seja, a partir do momento em que o Estado assume o compromisso, né, com a igualdade coletiva, pelo menos, né, com um mínimo material que sustente essa base de igualdade, o Estado não teria mais como ser tão retraído. Lembrem-se que todo aquele perfil de um Estado retraído se justificava ou se legitimava em prol da autonomia, da liberdade individual. Mas agora, se o Estado assume, tem como foco a promoção da igualdade coletiva, a garantia de um mínimo existencial para toda e qualquer pessoa, esse Estado vai ter que se mobilizar para isso. E à medida em que o Estado se mobiliza, a história vai mostrar uma clara tendência de inchamento. Né? Esse Estado ele vai ganhar proporções que até então não tinha. Como que o Estado pode garantir um mínimo existencial para toda a sociedade? Sendo mais diligente, realizando mais políticas sociais públicas, executando de forma mais eficiente essas políticas sociais públicas, promovendo o amplo acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho e por aí vai. Agora, para que o Estado consiga isso, ele vai ter então que se repaginar, né? Ele vai ter que se reconfigurar. E à medida em que o Estado, né, ainda que muito bem intencionado, porque se ele quer garantir indiscriminadamente, né, esse mínimo existencial, eu particularmente não duvidaria de que esse Estado é um Estado bem intencionado. Mas como ele deseja ser eficiente em prol da promoção da igualdade coletiva, há uma clara tendência histórica de que esse Estado já não discuta com a sociedade as políticas sociais públicas que estão sendo concebidas e, consequentemente, executadas. E à medida em que o Estado não discute com a sociedade as suas políticas públicas, a tendência é de que essas políticas não sejam tão públicas assim. Ou seja, né, de uma forma bem até esdrúxula, há uma clara tendência de que esses estados se tornem ditaduras, porque ele já não dialoga com a sociedade, ele vai impor, né? De uma forma um pouco mais técnica, né? Com algum rigor conceitual, a tendência de que esses estados adotem um perfil autoritário, né? E historicamente, com o avançar do século XX, o que a história nos mostra, né, e isso é lastimável, mas é uma ampla tendência de que os estados do norte global como um todo adotem de forma cada vez mais intensa ou de forma cada vez mais densa esse perfil autoritário. Daí que esses estados se tornam estados totalitários, né? O primeiro estado europeu que se autodesignou um estado totalitário, reparem, né, foi o estado italiano fascista de Mussolini. Né?
E em perspectiva histórica, acredito que isso não é novidade, né? O fascismo italiano foi a grande inspiração do Estado alemão nazista, do Estado hitlerista, né? Que juntamente, né, com a Rússia soviética teriam atingido o paroxismo, a extremação do autoritarismo. Estados completamente totalitários, ditaduras sangrentas, assassinas, genocidas, né? Então é esse o panorama do norte global, pelo menos na primeira metade do século XX, né? A ideia por trás do paradigma do Estado Social de Direito é uma ideia muito interessante, assim como foi a ideia por trás do paradigma do Estado Liberal de Direito. Mas é preciso perceber, né, a replicação de um mesmo problema, de um mesmo efeito colateral, apesar da clara diferença entre esses dois paradigmas. Né? E qual é o efeito colateral, qual é o grande problema? Lá no Estado liberal, à medida em que se enfatizou a liberdade do indivíduo e, consequentemente, se desprezou a igualdade coletiva, a própria liberdade individual se tornou uma ilusão. Né? E no Estado Social de Direito, à medida em que o Estado, ainda que bem intencionado, já não dialoga, já não constrói políticas em tese sociais e públicas com a própria sociedade, essas políticas se tornam autoritárias, totalitárias. Né? O Estado vai ser, possivelmente, a história mostrou que esses Estados foram muito eficientes. Hitler, outra vez, né? O exemplo extremo de tudo isso. A Alemanha hitlerista, por um triz, não conquistou o mundo. Então, elementos não faltam para que a gente possa confirmar a eficiência do Estado nazista alemão, né? Com seus projetos, né? Inclusive bizarros, mas enfim, eficiente. Por quê? À medida em que o Estado se torna totalitário, autoritário, que ele se torna uma ditadura, no fim das contas, ele já não tem mais limite. Né? Então, aí, nesse contexto, pensando estritamente na sociologia jurídica, fundamentalmente, quando chegamos nesse ponto da emergência, estabilização e multiplicação dos totalitarismos, ainda de forma mais intensa do que no paradigma do Estado liberal de direito, a sociologia jurídica vai ter a função, né, de mecanismo de controle, de contenção e de repressão de parcelas, né, de várias parcelas da sociedade. Todos aqueles contingentes da sociedade que não se enquadram, que não se amoldam no parâmetro estabelecido pelo Estado totalitário, tendem a se tornar alvo de controle, de perseguição, de repressão e até de eliminação pelo próprio Estado. Né? Então, o papel da sociologia jurídica aí é muito evidente, não é nada interessante. Né? Esse é o grande problema histórico, né? Quando a gente pensa na sociologia jurídica, nos paradigmas político-jurídicos do Estado liberal e do Estado social de direito. A sociologia jurídica tem sempre uma função de contenção, de controle, até mesmo uma função, né, de exclusão, de eliminação.
Porque com as pesquisas sociológicas, né, o Estado, né, de forma ampla, vamos considerar assim, né, para que fique completamente visível, esses estados têm no bojo da sua burocracia técnicos que têm exatamente esse know-how do conhecimento sociológico e que subsidiam o Estado com o seu conhecimento, com o seu know-how técnico, para que o Estado possa parametrizar a sua própria eficiência. Tá? É assim que a função da sociologia jurídica, seja no Estado liberal, seja no Estado social, vai implicar inclusive na promoção, né, de um projeto de raça superior, de civilização superior e, consequentemente, né, o que são desmembramentos de um mesmo projeto, né, em planos, né, de solução final, de ampla eliminação. Né? No caso da União Soviética, todos aqueles que não se enquadravam, né, no ideário comunista se tornaram aquele contingente à margem, marcados pela repressão, pelo controle, pela contenção e até pela eliminação. No caso do Estado nazista, né, é a mesma coisa. Todos aqueles que não reproduziram, né, e aí lembrem-se mais uma vez, né, do documentário que há um mês atrás eu havia encomendado para vocês, o documentário Arquitetura da Destruição, né, mas aqueles que não concordavam com um padrão estético, com um padrão de beleza tido como um padrão superior, e que depois vai desencadear exatamente, né, num perfil de raça e de civilização superior, foram colocados à margem. Né? E à medida em que o Estado buscava mais eficiência, foram não apenas marginalizados, mas literalmente excluídos, eliminados. Né? Então, o paradigma do Estado Social de Direito, que tem como base uma visão louvável, né? A garantia de uma base de igualdade, à medida em que ele suprime a liberdade individual, ele se perverte, ele se torna um mecanismo, né, verdadeiramente genocida, verdadeiramente assassino.